vocês. Esse caso é um caso de uma gatinha, uma Maine Coon, de 1 ano e 9 meses. A doutora Ângela foi fazer o eco dela, ela chegou com distrição respiratória lá no cliente lá de Ribeirão Pires e foi pedido eco, né? Foi ouvido sopro sistólico. Pronto, vamos lá. Um sopro bem alto e ela com distrição respiratória. Aí a doutora Ângela fez o exame e encontrou algumas coisas já que deu a dica do que poderia estar acontecendo. Eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês. Então vamos lá. Essa Maine Coon de 1 ano e 9 meses, segundo o tutor, veio com distrição respiratória e eu não tenho as imagens da Ângela, eu tenho as imagens que eu fiz a revisão hoje. Então a Ângela viu algumas coisas, dava para a gente pensar em alteração do lado direito mesmo. Essa paciente então chegou em distrição respiratória, a Ângela viu uma efusão pleural muito grande, né, evidente, e o lado direito muito dilatado. E, enfim, insuficiência da tricúspide foi percebida. Esse foi o quadro, né? E hoje foram, acho que 2 semanas até eu conseguir. Ela marcou a revisão, depois desmarcou. Enfim, hoje eu consegui vê-la, né? Então aqui a gente vê o átrio direito muito dilatado, né? Um corte paraesternal cranial esquerdo. Aqui a gente vê a tricúspide e aqui o VD, ventrículo direito. Aqui, esmagadinho, a gente vê o ventrículo esquerdo. Ele tem até uma característica que parece hipertrofiado, né? No vídeo, daqui a pouco vocês vão ver. Aqui de novo, né? Aqui é a via de saída. Então aqui é o átrio esquerdo, aqui é a aorta, aqui é o VD, o septo e a parede livre, que parece hipertrofiado. E ele está com praticamente nenhum lumen aqui, né? Para encher. Então, o problema hemodinâmico que essa alteração causa, vocês vão entender em um minuto. Aí, de novo, a efusão pleural, né? Hoje eu tinha bastante efusão pleural. Olha só, esse aqui é o ligamento pericardiofrênico, só líquido, líquido. Tá? O coração estava para cá, para a direita na tela. Então, quadro de congestão, né, do lado direito. E aqui é uma das fotos que caracteriza muito evidente a displasia de tricúspide. Veja que esse folheto aqui, né? Então aqui a gente tem o átrio esquerdo, o septo interatrial. Veja que ele está curvado em direção ao ventrículo esquerdo, que está aqui. Né? Tem essa curvatura, por quê? Porque aqui tem muita pressão do lado direito. Olha o tamanho do átrio direito, né? Com relação ao átrio esquerdo aqui pequenininho. O normal é eles terem um tamanho muito parecido ou o átrio esquerdo ser um pouco maior. E aqui a gente tem a característica que a gente chama do folheto septal, que é o folheto que está colado aqui no septo interventricular da tricúspide. E aqui é o folheto parietal. Veja que o encaixe dele é esquisito. Ó. Parece que sobra uma ponta e o folheto fecha encostando aqui no meio deste outro folheto. Parece que esse folheto ele é mais comprido do que deveria. Essa característica no paciente jovem, ou seja, que não é uma degeneração, é típica de displasia da válvula, ou seja, uma malformação dos folhetos valvares. E isso causa o quê? Causa um mau fechamento do folheto. Aqui de novo, olha só como é esquisita essa válvula aqui. Ó. Ela se divide aqui, ela é toda irregular. Né? Essa malformação dos folhetos causa a insuficiência. Nesse caso aqui ela é importante, né, moderada para o importante. Todo esse jato azul aqui ele vaza de volta para o átrio direito. E essa sobrecarga de volume do lado direito faz com que a gente tenha toda a consequência do problema, que é a dilatação do lado direito, congestão vascular venosa, déficit de sístole, né, ou seja, o veio dele está dilatado, ele está esticado, tá com estiramento de fibra, ele perde a capacidade, vai perder a capacidade de contração dele. E a gente vai ter um quadro congestivo o tempo todo. Né? Esse aqui é o fluxo da artéria aórtica, né? Então, está praticamente normal, velocidade ok. E aqui é um 4 câmaras, né? Então a gente vê aqui VD. Olha de novo a válvula fechada, toda esquisita aqui.
o átrio direito gigantesco, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aqui é a mitral. Aqui a gente vê um pouquinho de efusão pleural, aqui o ligamento pericardiofrênico, dá para ver um pedaço aqui, tem a aurícula esquerda. Aqui a gente tem o fluxo transmitral, né, fusionado, o paciente já estava taquicárdica. Deixa eu ver aqui, não tem a frequência, mas enfim, era o que o ventrículo esquerdo podia fazer para tentar manter débito, manter pressão, né? De novo aqui o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, efusão pleural, tá? Ela tinha uma insuficiência de mitral. A insuficiência de mitral tem duas teorias, né? Eu não consegui ver o que a gente chama de movimento anterior sistólico da válvula mitral. O que que é isso? Quando a gente tem hipertrofia, seja ela relativa ou não, eu já vou entrar no que é hipertrofia relativa, a gente pode ter uma turbulência na via de saída na hora da contração ventricular e do fluxo que vai para a artéria aorta. Ele faz uma sucção, que a gente chama de efeito Venturi. Deixa eu pegar uma folha de sulfite para explicar para vocês aqui. O efeito Venturi é quando um fluxo, pode ser de ar, de qualquer fluido, passa muito rápido, ele arrasta alguma coisa. Vocês veem a minha câmera aí? Sim, dá pra Então, ver. olha só. Eu vou assoprar, fazer um sopro nessa direção. E a folha que está aqui para baixo, ela vai tender a acompanhar o ar. Quer ver? Ó? Viram? Como ela sobe em Sim. direção ao fluxo de ar. Então, o folheto parietal, o folheto septal, ele tende a fazer isso quando o fluxo da via de saída é muito acelerado. Em gatos, em felinos com hipertrófica, com cardiomiopatia hipertrófica, isso acontece. Então essa é uma teoria do porquê que há essa insuficiência de mitral moderada aqui. Que é um paciente jovem, não teria que ter. Mas eu acho que isso é uma consequência. É a primeira teoria. Eu não consegui visualizar o movimento anterior sistólico, por quê? Porque o ventrículo esquerdo está muito reduzido, então eu não consigo ver direito a movimentação dos folhetos. Não consegui, pelo menos nesse exame. A outra teoria é que haja uma displasia dimitral também, né? É comum a gente ter mais de um defeito congênito associado, enfim. Então essas são as duas teorias. Ah, isso aqui é o fluxo transmitral. Aqui, ó, mais uma foto evidenciando a efusão pleural, ligamento pericardiofrênico, líquido, coração aqui. Aqui é um corte da base cardíaca, tá? Então, aorta e átrio esquerdo normais, com valores normais, que mostra que a gente não tem repercussão do lado esquerdo. Aqui a gente tem a hipertrofia relativa, então a gente tem um VD muito dilatado. Tô tendo uma... Deixa eu ver que eu tô tendo um vazamento de áudio aqui. Pronto. Então, voltando aqui às imagens. Então, eu tenho um VD muito dilatado aqui. Aqui no modo M eu tenho um VD muito dilatado. Aqui é o septo interventricular, a cavidade diastólica do ventrículo esquerdo e a parede livre do ventrículo esquerdo. Se a gente olhar os valores aqui, a gente tem acima de 0,5, né? 5 milímetros, caracterizando hipertrofia, e é uma hipertrofia concêntrica, porque em detrimento do lumen, essa parede está dilatada. A parede livre também está acima de 0,5, 0,68, e a diástole está reduzida para uma inicúncia, que é muito pouco, é quase metade. Eles podem chegar a 1,8 de diástole, 1,7, 1,8. E a sístole também está reduzida. Então, se a gente não soubesse que isso está acontecendo, e visse apenas esse modo M aqui, eu poderia falar que é uma hipertrofia. Só que isso é uma hipertrofia provavelmente relativa. Relativa ao que? Ao déficit de enchimento do ventrículo esquerdo. Por que que isso acontece? A hemodinâmica é a seguinte: só passa para o lado esquerdo do coração o que vem pelo lado direito, sobe para o pulmão, entra na circulação pulmonar e o pulmão devolve aquele volume para o lado esquerdo. Se mal chega sangue, se chega pouco volume pelo lado direito, bombeado para a circulação pulmonar, o retorno de sangue, de volume de sangue do pulmão para o ventrículo esquerdo, para o lado esquerdo, né, para o átrio esquerdo, depois ventrículo esquerdo, ele vai ser menor. Então, não há a expansão, não há o enchimento. Então,
é uma hipertrofia relativa ao déficit de enchimento do ventrículo esquerdo. Entenderam o que é o conceito de hipertrofia relativa? Sim. Sim? Então acho que é isso que está acontecendo. E aí a gente tem uma outra característica específica, que é o fluxo da artéria pulmonar estar alto demais. E o que é isso? O que está acontecendo? Isso aqui é um típico excesso de volume ali, pelo menos que está tentando passar pela artéria pulmonar. Né? Como ela tem uma congestão, todo o lado direito está muito sobrecarregado e a gente já tem um déficit, enfim. Então, como justificar o déficit de enchimento do lado esquerdo se a gente tem um excesso de volume no lado direito? A gente tem um excesso de volume por congestão, não é excesso de volume por muita contração e força de contração do lado direito. Isso se reflete na velocidade de fluxo da artéria pulmonar. Então, o que acontece? Tem muito sangue do lado direito. Quando o pouco que o ventrículo direito contrai, e eu falo pouco porque ele tem o TAPSE reduzido, que é um parâmetro de função de ventrículo direito que a gente faz. Deixa eu pegar ele aqui. Vão ter mais algumas coisas aqui. Deixa eu ver se a gente conseguiu. Deixa eu converter mais esse e já fazer o download dos outros. Eu não consigo. Não, tem que terminar. Bom, então o que a gente tem aqui? Deixa eu voltar. A gente tem uma sobrecarga de volume, por isso o fluxo está muito alto. O normal é mais perto de 100 ou de 1 metro por segundo. A gente tem o triplo aqui. Porém, a gente tem déficit de enchimento e a hipertrofia relativa, certo? Aqui nas fotos dá para ver claramente. Ó. O septo ele deveria fazer um formato convexo aqui com relação ao ventrículo esquerdo. Aqui a gente tem a parede livre do VD, aqui a cavidade do VD, aqui a cavidade do ventrículo esquerdo, certo? Então a gente tem uma retificação do septo. No vídeo vai ficar bem mais fácil de ver. Aqui dá para ver melhor. Olha como ele está reto, o septo interventricular. Olha o que sobra de cavidade aqui. É claro que a gente tem fusão aqui, fusão aqui. Então todas essas alterações aqui, olha aqui, esse aqui é o lado esquerdo. Olha o átrio esquerdo, isso aqui é o que a gente chama de 4 câmaras deitado, né, pela janela paraesternal direita que a gente consegue fazer esse corte. E a gente consegue ver o átrio direito muito aumentado, o ventrículo direito aumentado e o ventrículo esquerdo menor que o ventrículo direito. O ventrículo esquerdo ele tem 3 vezes o tamanho do VD. E aqui ele está, sei lá, metade do VD. Então veja que todas essas alterações hemodinâmicas, aqui é o modo M de novo. Aqui é o TAPSE. Então o que é o TAPSE? O TAPSE é o seguinte, aqui a gente tem o átrio direito, o ânulo, a válvula tricúspide está aqui, né? Essa linha branca é o ânulo, é a parte cartilaginosa, né? O aparato esqueleto de sustentação tanto do arcabouço do miocárdio quanto dos folhetos valvares. E aqui o ventrículo direito. Então, esse ventrículo direito ele contrai. Algumas fibras são longitudinais e contraem no sentido da base para o ápice, nesse sentido aqui, né? Daqui para lá. E a gente consegue então medir o quanto do ânulo sobe e desce com essa contração. E a gente vê exatamente isso aqui, ó. O quanto que ele sobe e desce. Essa diferença do pico de cima com o pico de baixo, que a gente mediu aqui, é o TAPSE. E aí o TAPSE no felino tem que ser pelo menos 0,7. Então ele está com TAPSE reduzido, ou seja, esse ventrículo ele já dilatou a ponto de danificar as fibras musculares e começar a ter um déficit sistólico. Então, via de regra, esse eco, né, ele vira um eco que vai correr atrás de identificar as consequências do problema, porque o problema em si, facilmente você consegue. Você tem que lembrar, né, da casuística para pensar na displasia tricúspide, que é a congênita mais comum nos felinos, e lembrar de ver a conformação da válvula. Né? Quando o lado direito está dilatado, fica mais fácil você ver a válvula esquisita, assim, né, fechando meio no meio do outro folheto, enfim. Eu quero mostrar
os movimentos para vocês perceberem isso, que é bem mais fácil de ver. Não, que lixo que eu quero. Consegui aqui, peraí. Deixa eu fazer o download daqui dos vídeos. E mais um pouquinho eu já pego os vídeos transformados. Tudo bem então com esse caso aqui? Vocês vão ver os vídeos já já. Alguma dúvida? Por enquanto não, Rê. Obrigada. É mais uma curiosidade em si, né? Porque é um caso raro, né? Eu acho que eu pego, sei lá, eu lembro de mais um caso que eu peguei nos últimos 5 anos, talvez, de displasia tricúspide, talvez mais algum que eu não esteja lembrando agora. Então a gente pode falar que é um desse a cada 2 anos, cada um desse a cada 3 anos que a gente pega, quando tem, né, a chance de pegar. Então é um caso raro, é um caso interessante de ver, de entender, né? Um dia você pode pegar, mesmo o pessoal do ultrassom, vai colocar o transdutor, fazer um fast de tórax ali e vai ver fusão pleural, vai ver o lado direito dilatado demais no gato, gato jovem, pode suspeitar de displasia de tricúspide, tá? E se você conseguir ver a movimentação da válvula esquisita, com o folheto muito alongado, né? É praticamente certo que seja displasia. Deixa eu ver aqui se eu já consegui fazer o download aqui. Tá quase. 29 segundos. E eu acho que eu vou conseguir mostrar os vídeos para vocês. Aí. Vamos lá. Ó, então deixa eu colocar para ele rodar direto aqui. Veja como que a válvula, ela parece que o folheto encontra antes do final do outro. O ideal é que eles se encontrassem tete a tete, assim, né? Tip com tip, né? Pontinha com pontinha e fechasse bem. Aqui ele parece que encontra assim, sobra um pedaço para, enfim, para fora do encaixe, né? Então é bem nítido. Essa é uma janela paraesternal cranial esquerda para ver átrio direito e ventrículo direito e a tricúspide aqui. A gente vê o ventrículo esquerdo muito reduzido em volume aqui, com a característica evidente de hipertrofia, provavelmente relativa, como eu expliquei, tá? Deixa eu ver esse outro vídeo aqui. De novo, esse aqui é um 4 câmaras, né, apical, que a gente chama. Então aqui eu vejo o VD. Veja que essa parede ela quase não contrai, né? No ventrículo direito, que eu tenho contração mais do septo e dessa porção basal da parede do VD. Essa parede apical ela quase não contrai. E aqui eu vejo que o encontro, né, o fechamento dos folhetos tricúspide, eles têm uma alteração estranha, eles encostam de uma forma anormal, né? Essa foto não está muito boa. Esse vídeo não está muito bom aqui embaixo, não tem muita definição, mas foi mais para mostrar o movimento dos folhetos da tricúspide, né? Bem esquisito, eles estão irregulares também, além de um mais comprido do que o normal, mais alongado. E esta outra imagem é para provavelmente mostrar o septo, né, no lado direito. Exatamente. Então aqui é um corte na janela paraesternal direita, no corte transversal do coração. Aqui a gente vê o VD bem dilatado, né? E o septo interventricular, ele mais do que ele fica reto, né? A retificação do septo, ele quase abaula e dá uma baulada para dentro do ventrículo esquerdo. Teoricamente, o ventrículo esquerdo teria que ter maior pressão do que o lado direito, né? Mas aqui a pressão do lado direito é tão alta que ela empurra o septo interventricular em direção ao ventrículo esquerdo. E aí a diástole, a cavidade do ventrículo esquerdo fica muito reduzida, os músculos papilares praticamente se encostam em todas as sístoles, né? E, enfim, a gente tem essa dificuldade de enchimento do lado direito aqui.
Certo? Essas são as principais consequências, né, de uma displasia ou qualquer alteração. Nesse caso, provavelmente é uma displasia, muito provavelmente, por causa da idade e das características ecocardiográficas dos folhetos da válvula tricúspide. Mas enfim, o resto são consequências hemodinâmicas de um problema do lado direito. Então, era isso Ô, que eu Rê, queria mostrar para vocês. Oi, pode falar. se a gente fosse avaliar os vasos hepáticos, eles estariam congestos também, né? Certamente que sim. Certamente. Ah, Se é tá. que ela já também não tem ascite, né? É que o felino Aham. ele faz muito mais rápido a efusão pleural do que a ascite. Eu não, na verdade, assim, era uma Menicum dispineica, né? Eu não tive tempo de ficar ali explorando outras coisas, mas certamente, certamente, ela vai ter aumento dos vasos hepáticos, dificuldade de drenagem venosa, enfim, em algum momento pode fazer ascite, não é comum nos felinos, eles fazem muito efusão pleural, mais do que ascite, mas é fato que provavelmente a gente vai ter congestão das vísceras sim, né? Baço, fígado, principalmente, certamente. Ah, beleza. Toda vez, assim, nunca vi em gato, né? Mas é os vasos hepáticos congestos. Mas toda vez que eu atendo cão com um mínimo que é de ascite, aí eu já vejo as alterações hepáticas, a congestão dos vasos hepáticos. Aí toda vez que eu vou bater no tórax, é efusão. E o coração gigantesco. Então é insuficiência direita, E né? sinais A de ma- edema também Edema de membro, interfere. né? É edema de Ah, membro e edema pulmonar. então, edema pulmonar. Então, nesse caso, provavelmente é uma doença de válvula avançada. Esse paciente ele Uhum. tem insuficiência cardíaca congestiva bilateral, né? Uhum. Ele fez doença de válvula, provável, né? O caminho provável seria esse. Faz doença de válvula mitral, aí aumenta lá o átrio esquerdo, aumenta o ventrículo esquerdo, faz congestão pulmonar crônica, faz edema pulmonar crônico. Isso faz o estímulo das íntimas, né? Da vascularização pulmonar ficarem muito mais rígidas para comportar esse volume. E aí aumenta a pressão pulmonar, aí aumenta o lado direito do coração e começa a fazer congestão. Uhum. E aí começa a congestão hepática, ascite, edema de membro, edema de subcutâneo, edema ventral, né? Enfim, esse é o caminho mais comum, né? Porque a doença de válvula do lado esquerdo, né? A degeneração de mitral é a mais comum e avança mais rápido. É, a última cachorrinha que eu atendi tava bem assim mesmo, edema de tudo, 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 tudo. Aí você vê linha B, fusão pleural, fusão Nossa, tava ascite. terrível. Esses pacientes é o perfil hemodinâmico que a gente não quer, né? Que foi o tema da minha live, que é aquele frio e úmido, né? Ele não tem perfusão e ele ainda está em edema, né? É, Então exatamente. é exatamente é o mais complicado. Esse paciente você tem que mandar para UTI, você tem que ter duas bombas de infusão, tem que ter, se possível, Nossa. ventilação controlada com pressão positiva, UTI mesmo. Ah, beleza. Obrigada. Eu que agradeço, gente, vocês estarem aqui, né? Enfim, é, fazendo essa reunião funcionar até o final. Acabamos até um pouco mais cedo, antes das 10. Muito obrigado. Espero que tenha contribuído um pouquinho aí com esse caso. É um caso raro. Eu tento trazer o que é mais raro para compartilhar com vocês experiência de coisas que vocês não vão ver sempre. Eu falei da tetralogia de Fallot da outra vez. Falei hoje da displasia de tricúspide. Então é bem legal, é bem rico esse conteúdo.